É impressionante como todo mundo que passa nesses ministérios do Lula ou roubam ou cometem crimes muito piores que roubar. Que eu vou te mostrar agora. Mais um ex-ministro do Lula foi indiciado. Mas antes de chegar lá, vamos relembrar como é que foram esses ministros do Lula. Vamos começar com esse cidadão aqui, ó. Você sabe? Opa, cadê aqui? Esse aqui é o Lupe, do PDT. Ele era ministro da Previdência, certo? Teve que sair. Por quê? Lula repete roteiro e acumula pedidos de demissão em governos do PT. Por que ele roubou? Por que ele saiu? Porque ele roubou. INSS. Acho que você se lembra disso, né? Vamos continuar? Tem um. Essa daqui foi a ministra da Saúde, Anísia Trindade, que foi demitida por Lula. E por que ela foi demitida? Tá aqui, ó. CGU aponta distorção de 44 bilhões no Ministério da Saúde do Lula. Contas do Ministério da Saúde referentes a 2023, primeiro ano do atual governo Lula, mostra distorções que somam 44,2 bilhões. Gente, bilhões. Essa ministra, só para você lembrar, essa foi a ministra que fez aquele show lá do cu, que fez um striptease, usou dinheiro público para pagar um travesti para fazer striptease. Vamos continuar? Vamos lá então. Após vídeos revelados pela CNN, Gonçalves Dias pede demissão. Lembra desse cidadão aqui? Ele era o ministro da GSI. Ele foi demitido, ele pediu demissão porque os vídeos mostravam que ele estava lá dentro do prédio público no 8 de janeiro dando água pros golpistas. Lembra disso? Foi muito estranho, né? Isso aí foi um vídeo que a CPMI do 8 de janeiro mostrou. E esse cidadão aqui, lembra dele? Ele foi escolhido por esse aqui, tá? Cadê? Ele foi escolhido pelo Lupe para cuidar do INSS. Ex-presidente do INSS no governo Lula é preso em operação da Polícia Federal. E essa aqui é a nora do Lula, do lado do Camilo Santana. Nora do Lula recebeu a Polícia Federal junto com o filho do Lula na casa deles, porque ela participou de um esquema de roubar dinheiro da educação. E quem que ela estava visitando em sigilo? O ministro do Lula. Que gracinha, né? Esse aqui, Juscelino, né, o nome dele? Juscelino também foi demitido. Aliás, o Lula pediu para que ele demitisse, porque ele foi indiciado no esquema de verba parlamentar. Agora vamos chegar em um que é o primeiro caso que não roubou. Não sei se roubou ou não tem prova. Mas ele foi demitido não por roubar, ele foi demitido por ter feito algo muito pior. Você se lembra desse cidadão aqui, né? Silvio Almeida. Olha o que acabou de acontecer com ele. Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela Polícia Federal. Quer dizer que a Polícia Federal, a parte que não é capacha do Alexandre de Moraes, não é a Gestapo, tem uma parte lá que faz um trabalho sério. Eles analisaram as denúncias, fizeram toda uma investigação e reconheceram que esse cara, o Silvio Almeida, realmente assediou, né, não posso falar aqui, mas pessoas do ministério, inclusive a Aniele Franco, que é uma outra ministra do Lula, que falou que foi assediada por ele. Relatório foi enviado ao ministro André Mendonça. Vixe, agora eu entendi por que a Polícia Federal está investigando, né? Relator do caso no STF. E posteriormente a PGR, Procuradoria-Geral da República. Ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Mendonça foi indiciado pela Polícia Federal nesta feira pelo crime de importunação sexual. O relatório foi enviado ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, que determinou o encaminhamento. Agora caberá ao Procurador-Geral Paulo Gonet decidir se denuncia o ex-ministro, se são necessárias mais diligências ou se é o caso de arquivar. Bom, esse cara era o que a imprensa mais defendia. Essa parte tem que ser muito realçada aqui. Se você falasse qualquer coisa contra esse cara, a imprensa dizia que você era racista. Esse cara tá me processando, falando que eu falei algo racismo, que eu fui racista. Porque eu falei que ele não tinha capacidade de entender uma fala minha num podcast, onde eu estava falando sobre a associação entre baixo QI e ditaduras. Que ditadores querem que a população tenha um QI baixo, porque quanto mais burra a população, mais fácil de se manter do poder. E aí ele falou que eu sou racista. Ele tá me processando por racismo. Olha que gracinha. Tá aí, pode ser preso agora por importunação. Não, ele fez muito mais que isso, né? As denúncias foram muito mais sérias que essa. Mas essa é a turma do PT. Essa é a turma do Lula. Então, quando você vai analisando, você vê, olha só, corrupção, esse aqui, golpe, corrupção que tá preso, corrupção também, e agora nós temos corrupção, e esse aqui, cadê? Ele, olha que gracinha, fofo demais esse moço aqui. Esse aqui não, esse não é corrupto, tá, gente? Esse é o único, tá? Até dó nele. Porra, cara, todo mundo sendo demitido por corrupção, você consegue quebrar o clima, sabe, mudou todo o jogo, né? Importunação sexual, coisas horrorosas que esse cara fez, usando sua posição de autoridade para ir para cima das mulheres. Mas isso é o governo que defende as mulheres, tá? Esse é o governo que, no período desse governo agora, o número de denúncias de funcionários do governo por reclamação de assédio aumentou exorbitantemente. Tem até uma matéria sobre isso. Inclusive o feminicídio bateu recorde também. Mas também o que você espera de um governo que coloca um cara desse aqui como ser ministro dos direitos humanos, gente? Ele era ministro dos direitos humanos e não respeitava nem mesmo as mulheres.